Nós cantamos coisas que de alguma maneira fazem com que a gente possa refletir o que a Luciane falou, no custo de estarmos aqui nessa noite, no custo do sacrifício de Jesus, e nós realmente nunca vamos saber o quanto custou, nós nunca vamos saber o quanto foi que valeu esse sacrifício, se nós pudéssemos quantificar. Mas da mesma maneira que teve um alto preço, o fato de Jesus ter morrido na cruz, existe um preço também, um custo para servi-lo. Lucas no capítulo 14, no versículo 28 a 30, você não precisa abrir, mas ele fala sobre o custo do discipulado, o custo de nós servirmos e seguirmos a Jesus. Estar aqui nessa noite teve um custo para você. Tentar de alguma maneira seguir a Cristo tem um custo. E Lucas está dizendo lá, no versículo 28 e 30 do capítulo 14, o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas está dizendo para nós: certifique-se do custo, certifique-se do custo de seguir a Jesus. E não é fácil, irmãos, seguir a Jesus. Na verdade, nunca foi e nunca teve o propósito de ser fácil. Hoje o Evangelho prega um Jesus diferente, um Jesus um pouco light, um Jesus que está interessado somente na minha felicidade. E o John Bunyan, um dos grandes pregadores que nós vimos na história do cristianismo, diz o seguinte: as palavras mais livres e benévolas do Evangelho eram as que me causavam mais tormento. Isso mesmo, nada me afligia mais do que os pensamentos de Jesus Cristo e a lembrança de um Salvador. Os ensinos de Jesus, irmãos, nunca foram lights. Os ensinos de Jesus nunca foram fáceis. Na verdade, os ensinos de Jesus eram muito severos. Ele nunca foi um pregador de comodidade, mas a sua pregação era uma pregação de adversidade. Ele não era um pregador de conforto, mas ele era um pregador de sofrimento. Enquanto hoje muitas pessoas se concentram na felicidade dos crentes, Jesus estava mais interessado na santidade deles. Dorothy Sayers diz o seguinte: temos sido muito bons, eu e você, em aparar as garras do leão de Judá, certificando que ele é manso e humilde, e recomendá-lo como se fosse um bicho de estimação, adequado para velhinhas piedosas, ela diz. Nós achamos que Deus, Jesus, simplesmente estão ao nosso bel prazer, de uma maneira mansa e humilde, e esquecemos como Jesus foi impactante para a sua época, e como Jesus foi desafiador, ousado, durante o tempo que ele esteve ali. Eu penso mesmo, irmãos, que algumas coisas talvez fosse mais fácil que Jesus nunca tivesse dito. Talvez seria mais fácil para mim e para você, se nós não precisássemos, como Jesus nos aconselha, tomar a nossa cruz. Ou seria muito mais fácil se nós não precisássemos amar os nossos inimigos, que particularmente são intragáveis. Seria muito mais fácil se Jesus não falasse: se o teu olho direito te levar à condenação, ao pecado, arranca. Se a tua mão direita fizer a mesma coisa, arranca ela também. Porque francamente, irmãos, nós gostamos das coisas que nos levam ao pecado. Nós gostamos das coisas pecadoras que nós vemos e que nós, de alguma maneira, vivemos. Mas a partir de hoje nós vamos passar algumas semanas
falando um pouquinho de algumas coisas que talvez fossem melhor que Jesus não tivesse deixado para nós, porque elas são extremamente desafiadoras, elas são extremamente chocantes e impactantes. Até por isso Jesus era tido como alguém muito conflitante na sua época. Jesus era alguém que não era simplesmente um cara manso e humilde, ele também era, mas ele era alguém que estava preocupado na santidade. Se a busca por essa santidade, se a busca por fazer a vontade de Deus tivesse que impactar aqueles fariseus, aqueles saduceus, aquele povo, ele fazia. E a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos nessa noite está em Mateus 5, versículo 3, eu queria que você abrisse comigo. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E nós entendemos que o significado de bem-aventurado é feliz, mais que feliz. Então são felizes aqueles que são pobres de espírito, pois é desses que é o reino dos céus, é isso que Jesus está dizendo. E era raro, irmãos, nós vemos na Bíblia que aquelas pessoas ouvissem Jesus, e até nós mesmos, pegando as palavras de Jesus, e que nós não precisássemos analisar de alguma maneira e coçar a cabeça. Jesus está dizendo que eu sou feliz se eu for pobre. É isso que Jesus está dizendo. E a palavra grega traduzida para pobres é pitochos, que significa literalmente aquele que se abaixa, aquele que se agacha. E a imagem mental do grego para essa expressão de pobre é como se fosse um mendigo, pobre, abaixado ao chão, procurando um donativo. Essa é a imagem desse pobre. Feliz então é alguém que é como se fosse um mendigo, pobre, abaixado ao chão, procurando um donativo. E o conselho de Jesus é que nós sejamos esse mendigo pobre abaixado ao chão procurando um donativo, quando nós tratarmos da questão de ser pobre no espírito. E ser pobre no espírito, então, irmãos, é reconhecer que na qualidade de pecadores que somos, nós não levamos nada para Deus. Deus teve que nos fazer uma nova criatura. E é por isso que todo procedimento em que entre ações não haja um total rompimento nosso com o nosso passado, simplesmente não vai funcionar. Quanto mais nós rompemos o passado e quanto mais nós nos aproximamos do Filho de Deus, mais nós vamos perceber que nós estamos tão aquém disso, tão aquém de qualquer perfeição, irmãos, tão aquém de qualquer santidade. Quanto mais perto nós chegamos da luz, mais as nossas imperfeições aparecem. Thomas de Kempis diz que o homem bom sempre acha algo para prantear e chorar. Quanto mais minuciosamente ele se examina, mais se aflige. Quanto mais, irmãos, eu e você olharmos para as nossas vidas, irmãos, mais eu e você vamos, de alguma maneira, refletir. E como diz esse cara chamado Thomas de Kempis, mais nós vamos prantear e mais nós vamos chorar, porque nós somos maus, porque nós nascemos pecadores. O rei Davi, em uma ocasião, pede para que Deus, no Salmo 19, versículo 12, para que Deus não só o guardasse dos seus pecados voluntariosos, mas também que expusesse de alguma maneira seus erros mais ocultos. Só hipócritas, irmãos, só pessoas hipócritas acreditam que são espiritualmente saudáveis. E são essas pessoas que não são pobres de espírito. Se você olhar um crente genuíno,
que anda com Jesus há muito tempo, há 50 anos, com certeza nós vamos ver uma pessoa que é profundamente ciente da sua pobreza espiritual e da necessidade de graça constante. Nós somos pobres espiritualmente, irmãos, e precisamos dessa graça constante de Deus sendo manifesta na nossa vida diariamente. A conscientização, então, do nosso pecado é um pré-requisito para que nós tenhamos uma relação com Deus. Martinho Lutero constantemente se referia-se a si mesmo, dizendo que ele era um pecador fedido. Eu sou um pecador fedido. E no dia da sua morte, ele clamava isso no seu leito de morte, dizendo: eu sou um pecador fedido, eu sou um pecador fedido. E as pessoas achavam que ele estava louco, as pessoas achavam que ele estava endemoniado, porque ele não parava de se lamentar como pecador. E o paradoxo deixado por Jesus nessa sua bem-aventurança, em Mateus 5,3, irmãos, é que Jesus está dizendo mais ou menos assim, felizes são os que são infelizes, felizes os infelizes. Jesus proclama uma verdade de outro mundo, uma verdade alienígena, dizendo que pobreza é bem-aventurança. Só que o mundo prefere um provérbio diferente. Para o mundo seria mais legal, e para mim seria mais legal, se eu ouvisse Jesus falando: bem-aventurados fortes, bem-aventurados ricos. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Se nós não tivermos um espírito de pobreza, irmãos, nós iremos sempre nos aproximar de Deus com certa arrogância, com a pretensão de achar que nós fomos recebidos porque nós éramos bons, porque nós somos bons. Com essa mentalidade nós não conseguimos admitir a nossa real, completa necessidade espiritual, necessidade da graça, necessidade da misericórdia, necessidade de Deus. Somente uma genuína conversão, irmãos, o genuíno relacionamento com Deus, com Jesus, é o que acompanha uma genuína pobreza de espírito. Quanto mais eu e você caminharmos com Jesus, mais nós deveríamos nos perceber como seres caídos. Quanto mais nós caminharmos com Cristo, mais nós vamos nos conscientizar que somos pecadores. E quem é pobre de espírito chora por causa do pecado, chora por causa do pecado. E o versículo 4 de Mateus 5, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que choram também, porque serão consolados. O mesmo autor chamado Thomas de Kempis diz o seguinte: despreocupados e descuidados de nossos defeitos, não percebemos os verdadeiros males de nossa alma, mas muitas vezes nos entregamos às risadas vazias, quando com razão devíamos chorar, por causa do pecado, por causa da nossa natureza má. Essa segunda bem-aventurança, que fala de choro, é tão chocante, irmãos, contra a primeira. Jesus está dizendo, ser pobre de espírito é ser feliz, e chorar também é um estado de bem-aventurança, é um estado de felicidade. O que nos leva a entender que os que não choram são os que não são bem-aventurados. Não desejamos, irmãos, qualquer prazer dessa nossa vida mortal e física, mas choremos, pranteemos e lamentemos sem cessar nossas faltas, transgressões e pecados. É o que diz Alberto Magno. Ser pobre de espírito é lamentar, irmãos, que nós somos pecadores, é lamentar que nós precisamos e carecemos da graça de Deus. Não há verdadeira alegria espiritual, irmãos, sem esse choro por causa do pecado. Não há verdadeira satisfação espiritual sem a conscientização que nós não somos dignos, sem a conscientização da nossa indignidade. O pecado, irmãos, precisa nos incomodar. Nós não podemos viver aceitando nossos erros e nossas falhas.
Nossa atitude deveria ser como a de Paulo em Romanos 7,24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Indignação, irmãos. Nós deveríamos chorar porque pecamos, nós deveríamos lamentar a vida que muitas vezes levamos. Para sermos pobres de espírito, irmãos, como Jesus nos ensina em Mateus 5,3, nós devemos abandonar o padrão do mundo. O mundo ensina diferente, o mundo ensina a ser autoconfiante. A concepção bíblica ensina que nós precisamos ter uma opinião humilde e despretensiosa sobre nós mesmos. Nós somos dependentes, irmãos. Nós não temos nada. Nós não temos nenhuma condição de nessa noite exigir nada de Deus. Nós não temos condição de chegar diante de Deus imaginando que nós temos méritos. Mas essa é a concepção de Jesus. Essa é a concepção do cristianismo. Não há praticamente nada em toda a Bíblia, irmãos, que fala sobre um eu saudável, que fala sobre nós termos que manter uma opinião elevada sobre nós mesmos, sermos autoconfiantes ou possuirmos algum tipo de autoestima. Agora a cultura de hoje é totalmente obcecada pelo eu. Nós gostamos muitas vezes de ficar olhando o nosso próprio umbigo, esquecer todo o resto. O mundo espera que nós amemos a nós mesmos. E caso nós não tivermos esse amor próprio, tem alguma coisa errada conosco. Falar de pecado para o mundo, irmãos, parece uma autoderrota. É estranho. Assumir que somos pecadores e carecemos da graça de Deus é estranho. Mas é esse reconhecimento que nos traz graça, que nos traz liberdade. É esse reconhecimento da pobreza de espírito que temos, é o que faz com que nós possamos entender a graça e aceitar a graça. Mentir sobre isso, irmãos, nunca é saudável. O mundo diz, me mostra uma pessoa com autoestima elevada, e eu vou realizar grandes coisas através dessa pessoa. Deus diz diferente. Me mostra uma pessoa que não se estima de modo algum, e eu lhe mostrarei alguém que fará grandes coisas para mim. Jesus toma o padrão mundano de bem-aventurança e o vira de cabeça para baixo. É tudo diferente. Jesus é contra a cultura, por isso que ele chocou tanto naquela época, que ele continua chocando, irmãos. E hoje o evangelho se tornou algo light, porque nós achamos que Deus vive ao nosso bel prazer. Nós achamos que Deus está à disposição de nós. E a bem-aventurança fala sobre pobreza. E é claro para nós no versículo que a afirmação de Jesus é para aqueles que são pobres em espírito, pobres de espírito. Mas eu não posso perder a oportunidade de usar a situação do pobre para falar algumas coisas com vocês. A primeira delas, irmãos, é que a Bíblia não chama os crentes para serem prósperos. O Novo Testamento não promete bênção material para ninguém. Na realidade, o oposto é verdade. Na realidade, Jesus disse em João 16,33, neste mundo vocês vão ter aflições, perseguições, tribulações, oposições. A única promessa que nós temos, irmãos, é que o amor de Deus e a presença de Deus é constante nas nossas vidas. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Nada é o que diz Romanos, pode nos separar do amor de Deus. Mas isso pode significar perseguição, perda, doença, crises, muitas situações. Os que esperam, irmãos, bênçãos materiais de Deus erram basicamente em duas frentes. A primeira delas é que acreditam que bênçãos materiais são algum sinal de que são abençoados. Se eu tenho bênçãos materiais, então isso é um sinal do favor de Deus na minha vida. Lógico, irmãos, que bênçãos materiais podem sim ser um sinal do favor de Deus,
mas a significação disso não é automática. O Deus que nós servimos é soberano, Ele pode dar, Ele pode não dar, Ele pode curar, Ele pode não curar. Há muitas pessoas que são ricas e são incrédulas, não estão nem aí com Deus, não tem nenhum relacionamento com Deus, da mesma forma que existem pessoas que são pobres e muito mais espirituais do que muitas pessoas que são ricas. Jó é o maior exemplo disso, irmãos. Os amigos dele, Bildade, Elifaz e Zofar, acharam que o que estava acontecendo com Jó tinha alguma coisa a ver com a moralidade de Jó, ele tem algum pecado, por isso que ele está perdendo tudo. Tem alguma coisa estranha com Jó, alguma coisa escondida. Jesus, irmãos, é o exemplo mais perfeito disso. Jesus fala: eu não tenho onde repousar a cabeça, eu não tenho nada, eu estou aí, seja o que Deus quiser. Achar que pessoas espirituais são abençoadas materialmente é o primeiro erro. O segundo é que os desejos materiais, a busca, essa corrida, irmãos, maluca por ter, logo acaba se tornando um alvo exclusivo. 1 Timóteo 6,10 fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A tentação do conforto material é forte, irmãos. E o excesso nessa área, como diz a carta de Paulo a Timóteo, pode causar até um tropeço da fé. Os pregadores do evangelho da prosperidade, nós poderíamos chamar até o evangelho da ostentação hoje, né? Eles esquecem que esse mundo não é o nosso lar, irmãos. 1 Pedro 2,11 fala: nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Muitos cristãos procuram fazer dessa vida temporária na terra a residência permanente. O desejo, a satisfação, o sucesso sufocam a visão eterna, irmãos. É com muita disposição que pessoas estão trocando a mansão no céu por uma mansão em Alphaville, lá em Acapulco, no Guarujá, em Miami. Agostinho diz que é perfeitamente possível desejar os presentes do Senhor, mas não o próprio Senhor. O que parece indicar que os presentes são preferíveis ao presenteador. Desejamos só o que Deus pode nos dar, não desejamos Deus. John Wesley, um outro grande pregador, que fez uma grande revolução na história do cristianismo, dizia o seguinte: que se ele morresse com 5 libras no bolso, e ele falava 5 libras porque ele era inglês, ele ficaria com vergonha de olhar no rosto de Deus. O nosso alvo, irmãos, nunca deve ser bênçãos materiais. Nós temos de ajuntar tesouros no céu, porque aqui a traça corrói. No evangelho, irmãos, da ostentação, Deus se torna tipo um Papai Noel cósmico, sabe? Que existe para nos abençoar, para nos atender. É só crer que Ele fará. Se Ele não fez, é porque você não teve fé. Talvez o melhor de Deus para as nossas vidas, irmãos, seja dor, seja pobreza, seja enfermidade. Não foi por tudo isso que Jesus passou? Por isso que eu nunca gostaria de ter ouvido isso. Porque sempre alguém, quando fala que nós devemos ser cabeça e não cauda, e eu confesso que um período na minha vida, eu imaginei que eu deveria ser grande para poder alcançar as pessoas. Eu pensava: vou ser muito grande, eu vou ser grande profissionalmente, porque quando eu estiver lá em cima no topo, aí eu vou poder falar para as pessoas. Eu achava que isso era o caminho que eu deveria seguir para poder viver e falar o amor de Cristo. Mas quando eu ouço qualquer coisa relacionada a isso, irmãos, eu lembro de Hebreus 11, 35 a 38, que diz o seguinte: alguns foram torturados e recusaram ser libertados
para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andar errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esses são os mártires. Talvez o livro de Hebreus aqui deveria falar diferente. Não, eles andavam de carro zero, cobertura, casa com piscina e churrasqueira. Irmãos, tudo que temos vem de Deus. Mas quando nós cremos que o que temos é a aprovação de Deus, caímos do nosso entendimento de graça, do que entendemos ser graça. E é frequente nós acharmos que isso nos motiva a buscar bênçãos materiais. Hoje o evangelho da ostentação, então, afirma que o desejo de Deus é que nós tenhamos saúde e segurança financeira. E quando não conseguimos isso é porque falta fé, irmãos. E se fé resolvesse todos os problemas, Deus não seria soberano. E aí nós vemos a chantagem espiritual. Até porque se você não contribuir, você não vai ser abençoado financeiramente por Deus. De maneira recíproca, se você contribui, você será abençoado. Deus lhe dará muitas coisas. Um cara que viveu no século XVI, chamado Erasmo de Roterdã, contava uma história que Pedro, o apóstolo, tentou entrar no céu, e o Papa, que cuidava lá da entrada do céu, não permitiu, porque Pedro era muito pobre. Você é pobre e você não tem direito ao céu. O céu é só para quem tem C4, quem tem... Irmãos, um dos caras mais fenomenais da Bíblia é Paulo. E 2 Coríntios 11, 23 a 27, Paulo diz o seguinte: são eles servos de Cristo? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Irmãos, no Evangelho ostentação, será que Paulo era alguém de Deus? Quantos crentes hoje considerariam que essas experiências são bênçãos de Deus? Ou quantos crentes achariam como os amigos de Jó? Não, Paulo tem alguma coisa errada, é aquele espinho lá na carne que está fazendo com que aconteça isso. Nós temos a tendência de atribuir coisas ruins ao diabo, Satanás. E só as coisas boas vêm de Deus. Queremos restituição, irmãos, 7 vezes mais. Um cara que eu gosto muito, chamado Ariovaldo Júnior, diz o seguinte, que a única coisa que poderia ser restituída nas nossas vidas seria o inferno, que é a única coisa que nós temos direito. Só isso, o resto, irmãos, não temos direito a nada. Como é que eu quero restituir o quê? Como é que eu posso ousar pedir alguma coisa de volta para Deus? A única coisa que Deus pode dar de volta para mim é o inferno, que eu tinha antes de ser salvo. A única coisa que eu tinha antes era trevas. Deus restitui, o que tu quer? As trevas? Volta para o inferno então. Dietrich Bonhoeffer tem uma diferenciação entre graça barata e graça cara.
Ele diz que a graça cara envolve um trabalho novo, uma interrupção dramática do nosso passado e um movimento em direção a uma nova vida. Pedro não teve permissão para continuar cuidando de redes, irmãos, de pesca. Mateus não continuou trabalhando como coletor. Ambos tiveram de abandonar o passado imediatamente. Qualquer coisa, irmãos, que não contenha o rompimento radical com o nosso passado, com aquilo que nós achamos que é certo, com o pecado, é graça barata. E Paulo tem uma mentalidade semelhante. Em Filipenses 3, 7-9, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Só alguém, irmãos, com pobreza de espírito, pobre de espírito, reconhece que nossa vida era inútil, desprezível. 2 Coríntios 5, 7, o mesmo Paulo diz, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Nova criatura, irmãos, é um trabalho totalmente novo, não é eis que surgiu uma reciclagem, não, coisas novas. Eu e você somos novas criaturas, nova criatura, novo nascimento, um renascimento, uma renovação, um novo, não é algo reciclado. Victor Coolidge diz que quando Deus perdoa, não diz que entende as nossas fraquezas e leva em consideração nossos erros. Pelo contrário, Ele joga fora e acaba com a totalidade de nossa vida morta e levanta-nos com uma nova vida. Somos nova criação, nova criatura. Todo conceito do mundo, irmãos, fica para trás, todo pecado fica para trás, e eu e você seremos felizes se formos infelizes. Seremos felizes quando entendermos que o pecado deve nos incomodar, que o pecado deve fazer com que a gente chore, a gente pranteie. Mas eu confesso que eu queria que Jesus tivesse dito diferente, irmãos. Bem-aventurados os ricos de espírito, os que se alegram, os que ostentam, que têm muito dinheiro. Mas na verdade isso nem deveria ser dito, porque é lógico, né, Lê? É lógico, quem é rico é feliz, pô. Alguém que não é pobre de espírito, irmãos, é alguém que é dirigido por ideais mundanos. Seu coração está cheio de desejos pecaminosos. Pensamentos são dominados por interesses materiais. Leva a vida correndo contra o vento, correndo em direção de coisas que não são eternas, coisas que serão corroídos pela traça, coisas que não são eternas. Nós precisamos então, irmãos, eu e você, abandonar os padrões do mundo, de prosperidade, de autoestima, de autovalorização. Precisamos romper realmente, radicalmente com o nosso passado, porque somos nova criação, e desenvolver uma perspectiva eterna, irmãos. Somos mordomos, podemos ter carros, casas, podemos viajar, podemos, irmãos, podemos, mas que isso não seja a nossa motivação principal. Deus quer criar em nós uma obra-prima maravilhosa da sua graça. Mas o reconhecimento e a conscientização continua de nossa pobreza espiritual. É a condição prévia para isso, irmãos. Para que a graça cada vez mais seja abundante nas nossas vidas, nós precisamos ser pobres de espírito. Reconhecer que pecamos. Até porque não há perdão sem arrependimento, irmãos. Não há arrependimento sem choro, não há choro sem pobreza espiritual. A atitude que marca então um verdadeiro discípulo de Jesus é a atitude de pobreza e choro espiritual. O verdadeiro discípulo de Cristo tem um senso
repugnante do pecado, repugnante, que se espalha pela alma e deveria corromper, irmãos, as nossas faculdades, as nossas habilidades, a nossa vida. Isso deveria incomodar-nos, a ponto de nós realmente, como diz Jesus em Mateus 5,4, chorar. Legal, Leandro, então Deus não quer que eu seja feliz? Ele quer que você seja feliz sim, meu irmão, mas pelas razões certas. Se você pensa que encontrará felicidade em uma casa maior e um carro mais luxuoso, está enganadíssimo. Até porque nós nos orgulhamos de dizer que a felicidade que está lá no mundo é vazia. E a real felicidade nós encontramos em Jesus. Nós também ouvimos falar que o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra. E essa afirmação contém certa verdade sim, mas não pelas razões que são costumeiramente dadas. Os crentes, os cristãos, eu e você, irmãos, precisamos ser alegres, porque nós fomos reconciliados com Deus, porque Deus tem um plano para as nossas vidas, e não pelo fato de nós possuirmos uma casa grande, um emprego melhor, mas porque fomos salvos, fomos retirados das trevas e colocados na luz, e temos uma esperança de termos um lar eterno. Os crentes devem possuir, irmãos, verdadeira alegria e satisfação, porque os assuntos eternos da vida foram tratados na fé. Nada deve nos provar dessa alegria, não porque tenhamos qualquer esperança em bens materiais, mas porque temos a garantia eterna da nossa salvação, irmãos. Temos a garantia eterna da graça de Deus, do amor de Deus. Conselho para nós é que nós devemos escolher uma alegria teimosa, porque é uma alegria que é diferente. Uma alegria, você está feliz por quê? Você está com dor? Você tem contas para pagar? Você tem nada na tua despensa? Mas ainda assim eu fui salvo, mas ainda assim eu fui encontrado por Cristo, e só essa pobreza de espírito, irmãos, pode produzir em nós uma alegria genuína e uma alegria espiritual. Lucas, no texto que eu comecei lendo, fala: certifique-se do custo. Não é fácil servir a Jesus, irmãos, não é fácil servir a Jesus. Felizes os infelizes, felizes os que choram, felizes os que são pobres de espírito. Romanos 8,36, eu estou acabando. Paulo está dizendo, ó, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos os dias, irmãos, todos os dias, todos os dias, todos os dias o pecado deve nos incomodar. Todos os dias nós devemos, irmãos, reconhecer que não temos nada, que somos, como disse Martinho Lutero, pecador fedido. O mesmo autor, que eu já citei algumas duas frases, diz o seguinte, Thomas de Kempis diz assim: Jesus tem muitos que amam o reino celestial, mas poucos que suportam a cruz. Ele tem muitos que querem consolação, mas poucos que se importam com tribulação. Ele encontra muitos para se assentarem à mesa com ele, mas poucos para tomar parte no jejum. Todos desejam ser felizes com ele, mas poucos desejam sofrer, seja o que for por ele. Muitos o acompanham no partir do pão, mas poucos na bebida do cálice da paixão. Muitos veneram os milagres, mas poucos se aproximam da vergonha da cruz. Muitos o amam, contando que não encontrem nenhuma adversidade. Muitos o louvam e bendizem, contanto que tenham alguma das suas bênçãos. Quer ser pobre de espírito, irmãos? O mesmo versículo em Mateus 5,3, na versão A Mensagem, diz o seguinte: abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Vou ler novamente para terminar. Abençoados são vocês,
que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Felizes, irmãos, quando nós entendemos que nós não temos nada para oferecer. Somos pobres de espírito, temos nada para oferecer, somos pecadores, pecamos. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal nós continuamos fazendo, e por isso nós choramos. E quando reconhecemos isso, irmãos, nós saímos de cena, e aí há mais de Deus nas nossas vidas, há mais do governo de Deus nas nossas vidas. Eu não tenho nada, é o que eu reconheço nessa noite, eu sou um pecador fedido. Quando entendo isso, eu declaro e vivo a graça de Deus na minha vida, irmãos. Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa vida, e o pecado nos incomode, irmãos, e nós possamos buscar cada vez mais Deus, e quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos ver que nós somos pecadores, e cada vez mais nós vamos buscando sermos pobres de espírito, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque entendemos que Tu nos alcançaste com tamanha salvação, Pai, e nós não temos nada, Pai, nós não temos nada para Te oferecer, nós somos pobres, e reconhecendo isso, nós queremos que a Tua graça possa abundar nas nossas vidas, Pai, cada dia mais. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai, a entender isso. Nos ajuda a não ter qualquer autoestima, qualquer, Pai, pensamento que faça com que sejamos merecedores de qualquer coisa, porque nós não somos nada, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Que essa seja a nossa oração, que possamos reconhecer cada vez mais que somos pobres de espírito, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos?